Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Hoje, sexta-feira, 25 de abril do ano jubileu. Hoje eu estou aqui embaixo do abrigo porque está chovendo muito em Barueri, a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. Veja bem, esta semana nós começamos uma série que vai falar da formação das cidades e como isso implica no desenvolvimento humano. Por que será que o primeiro construtor de cidade, Nimrod, por que será que ele teria feito uma torre que chega até o céu? Por que ele teria pensado uma torre que chegasse até o céu? Porque hoje nós temos uma torre inacabada que simboliza as Nações Unidas. Sim, sabia que a sede das Nações Unidas lembra muito a Torre de Babel? Uma construção inacabada. O autor da lição nos levou hoje, nessa semana, e vai continuar porque serão 2 semanas falando da formação das cidades. Ele nos levou a compreender que nunca foi plano de Deus que as pessoas vivessem aglomeradas uma à outra. E talvez esse modelo de cidade que temos hoje, talvez não seja o melhor. Bom dia! Você acabou de passar aqui ao vivo no YouTube, vai com Deus! Talvez o ideal de Deus para nós seja uma vida mais tranquila, uma vida mais rural. Até os anos 80, final de 70, início de 80, o Brasil era uma pátria rural. 70% dos brasileiros viviam na região rural. 80%. Agora inverteu-se. 80% estamos nas grandes cidades, inclusive eu. Eu vim para a cidade grande lá no início da década de 90. Eu fui ver o primeiro prédio da minha vida em 1987. Onde eu conheci a cidade de Londrina. Fiquei encantado. Então o autor Salmonstra, ele está trazendo como é essa dinâmica da formação das cidades-estados do país. Por exemplo, o país de Israel, como que ele foi formado. Já existiam cidades muito importantes como Tebas, Nínive, Babilônia. E aí o povo de Israel foi criado para ser um povo distinto. Como que esse contexto efervescente de cidades nos preparou para o que vivemos hoje? Como a vida moderna se assemelha às grandes metrópoles da antiguidade? No final, a profecia bíblica diz que serão 10 grandes nações. E essas 10 grandes nações vão se unir na luta contra Deus do céu. Nós vimos essa semana a passagem do Papa Francisco. E será que essa passagem, será que, sobretudo, a eleição do novo pontífice de Roma, será que tem algo a ver com a profecia bíblica? Não sei. Vamos ver. Eu pessoalmente acho que se a eleição desse 8º Papa for feita de maneira regular, normal, se um bispo de Roma for eleito, um cardeal de Roma for eleito Papa, tudo bem. Agora, se acontecer alguma coisa não usual, aí nós vamos colocar nossas barbinhas de molho, porque alguma coisa está acontecendo. Afinal, estamos no ano jubileu, o primeiro jubileu do 3º milênio. Se você for pensar melhor desde a criação, o 7º milênio.
Então pode ser que Jesus resolva resolver todos os nossos problemas ainda nesse milênio. Quem sabe nesse jubileu nós cristãos temos a ânsia de encontrar o nosso Senhor Jesus Salvador. Sim, o apóstolo Paulo já falava, ele está chegando aí e nós os vivos seremos transformados. Ou seja, Paulo achava que estaria vivo na volta de Jesus. Bom dia, vocês acabaram de passar no YouTube. Deus abençoe. Sim, então é normal que nós achemos que Jesus vai chegar agora na nossa geração. Tanto é que o lema dos Desbravadores, um grupo que eu participei há muito tempo, ainda apoio ainda. Uma vez desbravador, desbravador sempre. Então a gente segue a minha devoção matinal. E a gente tem o lema, o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos motiva. E tem também o propósito, que é levar a mensagem de Deus a todos na minha geração. Sim, enquanto estou vivo, depois que eu morri, acabou. Então Jesus vai voltar na minha geração. A gente tem que crer assim, para viver uma vida reta diante de Deus, o poderoso de Israel. Depois dessa longuíssima introdução, mas é que tá chovendo. Tá chovendo, eu tô aqui no abrigo. Alusões, imagens e símbolos. Como compreender a profecia bíblica? O autor Salmbronstra nos leva a uma viagem apocalíptica, mostrando os sinais proféticos de como as coisas poderão se encaminhar. As nações. A formação das nações, parte 1. Bom dia, vai com Deus. Semana que vem você vai conhecer a parte 2. O assunto é tão denso que o autor Salmbronstra reservou 2 semanas, para a lição. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Qual é o reino que jamais será destruído? O reino de Jesus Cristo, o reino do Messias aqui na terra. Sim, Daniel fala sobre 5 reinos. Eu, no marabalismo teológico, transformei 5 reinos em 7. Vou explicar por quê. Daniel fala ao rei Nabucodonosor que haveria 7 grandes nações no mundo, qual seja Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e depois o reino eterno de Jesus. Aí eu, no insight teológico, pensei assim, peraí, são 5 grandes nações até Jesus chegar. Na verdade, Jesus será a 5ª grande nação eterna. Porque Jesus é o rei do reino eterno. É a pedra que Nabucodonosor viu. A pedra rolou de uma montanha, caiu no pé da estátua que simbolizava toda a história. Esmiuçou-a. Essa pedra foi crescendo e tomando conta do mundo inteiro. Essa pedra é Cristo. Eu fiz um barabalismo teológico. Veja se eu estou errado. Se tiver, você pode me corrige aí, tá bom? Ó, Nabucodonosor viu a cabeça de ouro, era a Babilônia. Nabucodonosor viu o peito de prata, era o reino Medo-Pérsia, a Média e a Pérsia, ou seja, já são 2 reinos. Então já passamos para 6. Depois do peito de prata vem o ventre de bronze.
aí seria o reino da Grécia. Isso é história, tá tudo aí, viu? Muito bem, depois do reino da Grécia veio o reino de Roma. Sim, depois da Grécia, Roma dominou o mundo. A profecia bíblica diz que depois de Roma virá o quinto reino eterno, que agora já virou 6, que é o reino eterno de Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo o quarto reino, que é Roma, e depois virá o reino eterno de Jesus Cristo. Ora, eu transformei o Medo-Persa em 2 e agora vou transformar Roma em 2. Por quê? Existem 2 períodos de Roma. O Império Romano secular, que começou a reinar a partir da Grécia e subjugou Israel. Foi sob o Império Romano que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Mas não acabou ainda o Império Romano, não, meus amores. O Império Romano ainda existe, porque depois que o Império Romano caiu em 534, parece, subsistiu um novo império, que é o que nós chamamos de Roma cristã. Com a conversão de Constantino, Roma passou a reinar através dos papas. Sim, porque até então o bispo de Roma era apenas mais um bispo. Eram 7 grandes bispos. Vamos supor, as 7 igrejas da Ásia, cada igreja tinha um bispo. Só que com a mudança de Constantino para Constantinopla, Roma ficou vaga. O trono de Roma ficou meio vacante. Que o bispo de Roma fez? Ele se apoderou do trono secular. Sim! Então ele meio que tomou o poder. Esse poder foi tomado da mão dele por Napoleão Bonaparte, em 1798. Tanto é que quando o Papa foi coroá-lo, ele falou não. Era a tradição que o Papa coroava os reis. Aí ele pegou a coroa e falou, eu coroo a mim mesmo. Destituiu o papado e acabou. É a ferida de morte que Apocalipse fala. O papado ficou sem poder desde 1798 até 1929, com o Tratado de Latrão, quando Mussolini ele restituiu o papado e deu a cidade do Vaticano para ele. E a cidade do Vaticano, o menor estado do mundo, acho que tem apenas 40 quilômetros quadrados, o menor estado do mundo, é agora o estado mais poderoso, bom dia, é o estado mais poderoso de todo o mundo. Sim, porque tudo converge, bom dia, tudo converge a Roma, tudo é Roma, tudo é Roma, tudo é Roma. Lembra? Todos os caminhos levavam a Roma no passado. E hoje todos os caminhos levam a Roma. Todos os estados das Nações Unidas, se não todos, a maioria, decretaram luto oficial. Aqui no Brasil são luto de 7 dias. Eu não sei, mas acho que os Estados Unidos também devem ter decretado. A Argentina decretou, afinal o Papa era argentino. Ou seja, todas as nações, elas convergiram a Roma. Agora todos os olhos estarão em Roma para a eleição do 8º pontífice da era moderna, o 8º rei de Roma. Sim, até então Roma não tinha rei. A partir de 1909 Roma tem rei. Por isso que apareceu algumas interpretações extravagantes da profecia. Eu, como penso fora da caixinha, eu estou inclinado a sonhar com essa possibilidade. Eu estou inclinado a tentar compreender essa nova visão, entende? A gente não pode ter preconceito. Pode estar errado? Pode. Mas o estudo
ele evoca outro estudo, e mais estudo, e mais estudo. Guilherme Miller estava equivocado? Estava. Mas ele é responsável pela confluência de todos os cristãos. Em 1844, todos os religiosos se voltaram para o povo de Guilherme Miller. Então, vai ser eleito o 8º Papa, e isso significa que o mundo inteiro está com o olho virado para Roma, para a grande cidade-estado, que é um estado de verdade, Vaticano. Nimrod e Nínive, nós falamos, Nimrod criou Nínive, a primeira grande cidade do mundo. Abraão foi chamado para sair do meio desses povos, do meio da cidade, e depois que foi formado o povo de Israel, o povo de Israel pediu para ser como as cidades comuns. Ele queria ter um rei, assim como hoje as nações, elas precisam de um rei, até o Vaticano precisa de um rei. O Papa não vai ser só o Papa da igreja, vai ser o rei de Roma, o rei do Vaticano. Nós precisamos ser, vimos na semana, não é? Estou fazendo um resumo, luz para o mundo. Hoje, como cristãos, nós devemos ser brilho para aqueles que olham para nós. E para finalizar, leia Isaías 44, 24 a 28, Isaías 45, 1 a 13. Pouco a pouco, a princípio, de forma discreta e silenciosa, e depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo ingressaram na igreja cristã, e hoje eles estão cimentados na grande e poderosa igreja romana, e também nas igrejas protestantes, nas igrejas fundadas através de Lutero. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo romano. Romano foi o que eu coloquei, não foi o autor, tá bom? Desculpa aí. Pelo paganismo babilônico. Mas, ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, deixou de lado a humildade e simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca de pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Sim, tanto o velório quanto a eleição do pontifício de Roma é feito em pompa e muita circunstância. Nada similar à humildade do sepultamento de Jesus. Nada similar à humildade do sepultamento dos apóstolos, que poderiam ser os primeiros papas. Pedro. Se Pedro acordasse hoje e visse a pompa que acontece na capela de São Pedro, ele ficaria horrorizado. Em lugar de ordenanças de Deus, colocou-se teorias e traduções humanas. Ellen White está fazendo uma crítica ao governo romano em um livro chamado O Grande Conflito, cada publicadora brasileira, publicada em 2021. Corremos o risco de deixar de lado a humildade e simplicidade de Cristo e de seus apóstolos, trocando-a por ostentação e poder, elogios e tentações desse mundo? É uma pergunta. Sim, podemos. A igreja romana vive isso. A igreja evangélica vive isso. Agora eu vou falar bem baixinho aqui. A igreja adventista vive isso. E eu falo com tristeza. Trocando por ostentação, poder, elogios e tentações desse mundo? Sim, podemos.
Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós temos a segunda maior educação do mundo. A primeira é a católica, parabéns. A segunda é a adventista, parabéns. A terceira eu não sei, acho que é a presbiteriana talvez? Batista? Não sei. Mas nós temos os melhores prédios de educação, as maiores estruturas, graças a Deus. É mais ou menos como a nossa cidade. Nós nos jactanciamos de sermos a cidade mais rica do país. Sim, também temos dinheiro. As nossas escolas aqui em Barueri são as melhores. Nós não perdemos nada em estrutura. Tá faltando um pouco em educação, em investimento humano. Eu, por exemplo, sou professor nessa grande estrutura. É um privilégio para mim. Eu dei o meu melhor e posso garantir para vocês que a municipalidade oferece o que há de melhor. Hoje nós temos computadores em todas as salas de aula. Computadores, internet, sala, lousa mágica, uma lousa interativa. Todo aluno tem notebook. Nós temos a melhor, os melhores professores. Humildemente eu sou um dos melhores professores da rede. E nós não deveríamos ser a melhor educação do país? Isso não deveria aparecer nos demonstrativos? Não, mas quando se mostra, nós estamos na média. O melhor de nós ainda está na média. Ou seja, alguma coisa está acontecendo que não é falta de recursos, não é falta de dinheiro. Eu não sei, é uma questão para os estudiosos analistas de plantão. Mas a gente pode, nesse orgulho de sermos o melhor, caímos na lactância de achar que somos melhores que outros, achar que somos melhores daquela cidadezinha ali que tem um PIB pequenininho, onde as suas escolinhas são humildes. Os nossos prédios são todos prédios de nível universitário, salas para tudo, desde cozinha até salões para eventos. Gente, é uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha. Eu fico pesaroso porque essa maravilha não é utilizada de modo otimizado. Porque as coisas, elas patinam, elas não andam. Elas patinam. Nós deveríamos ser melhores. Deveríamos estar produzindo os melhores alunos e não estamos. E eu falo isso com dor no coração, porque isso é um retrato não da nossa cidade, mas do nosso país. Vai com Deus, meu irmãozinho. O nosso país está engatinhando quando o quesito é tecnologia. Sim, a gente usa tudo de fora. A gente não sabe criar nada, a gente não sabe produzir nada. É uma tristeza. Corremos o risco de deixar de lado a humildade e simplicidade de Cristo e de seus apóstolos? É uma pergunta. Sim, corremos. Trocando-a por ostentação, poder e elogios e tentações deste mundo? Se acharmos que não corremos esse risco, estaremos enganando a nós mesmos. Então, meus amiguinhos, coloquemos as nossas barbas de molho para que não caiamos no erro de achar que somos melhores do que os outros, tá bom? Perguntas para que a gente considere. O exílio babilônico, quando Israel foi levado cativo na Babilônia, ficou lá 70 anos sofrendo, o rei ele não foi morto, ele teve o olho vazado. Antes disso, mataram os filhos dele na frente dele, o rei Zedequias. O exílio de Zedequias foi uma experiência dolorosa, certo? Abraão havia sido chamado para fora das terras dos caldeus. Agora ele estava lá dentro do caldeirão dos caldeus, fervendo no pecado de Babilônia, a fim de tornar o povo da aliança uma luz para o mundo. Agora eles foram levados acorrentados no cativeiro
Deus mostrou o que teria ocorrido se Israel tivesse sido fiel. Tem uma ópera chamada Nabucco. É uma ópera alusiva a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ali mostra os cativeiros e tem o coro dos cativos. Gente, ouça, é uma música divina. É assim mais ou menos, ó. Oh, minha pátria, tão bela e perdida. Oh, eu queria saber cantar essa música linda, linda, linda. Ouçam essa ópera Nabucco e vocês vão conhecer um pouquinho da história do exílio que Nabucodonosor impôs ao povo de Deus, ao povo de Israel. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, líder do sistema oposto a Deus. Por que a gente chama hoje o sistema oposto a Deus de Babilônia? Porque o modus operandi é o mesmo: escravizar, subjugar, dominar. Nabucodonosor se voltou contra Daniel. Nabucodonosor se voltou contra o povo de Deus e o escravizou, o matou. No fim do cativeiro de Israel, de Babilônia, e desenvolvendo a terra prometida, Ciro não era israelita, mas Deus o escolheu para revelar o plano da salvação ao restabelecer o povo da aliança em Jerusalém. Ciro era o rei da Média. Lembra? Era Ciro e Dario. Por isso chama Reino Medo-Pérsia. Ciro dominou Nabucodonosor. Tirou o povo de Israel do Egito e o devolveu à sua terra. Aleluia! Deus trabalha ainda com povos não de Deus. Ou seja, mesmo nos povos não de Deus, podemos ser povo de Deus. Não chore se você pertence a uma dessas instituições que são claramente Babilônia. Não fique triste, porque Deus ainda trabalha nos corações individualmente. O plano de salvação ao restabelecer o povo da aliança em Jerusalém, Deus usou pessoas de fora de Israel para cumprir os seus objetivos. O que aprendemos sobre como Deus vê a humanidade? Deus vê a humanidade como uma pessoa só. Deus vê a humanidade como seu filho único, e Deus ama. Lembra, Ciro levou Israel para sua terra natal, reconstruiu o templo maravilhoso. Mas o que aconteceu? O povo foi fiel a Deus? Não, o povo pecou. Ao povo pecar, Deus mandou um mundano, o Império Romano, tomar e subjugar Israel. Sob o Império Romano, Jesus Cristo foi subjugado, morto, sepultado. Agora ainda sob o Império Romano, mas agora o Império Religioso Romano. Ainda hoje, os povos de Deus, o remanescente de Deus, serão subjugados, serão perseguidos. Isso a profecia bíblica diz, está lá, Apocalipse, leia Apocalipse, especialmente a segunda parte de Apocalipse, que vai do livro de Apocalipse 13 até o Apocalipse 21, 22, até o final. Apocalipse é uma carta de amor de Jesus Cristo para nós. Leia o capítulo 1 até o capítulo 12 para entender o que é, qual é a sua mensagem. Leia o capítulo 13 até o capítulo 22 para entender como Deus vai destruir o mundo mal e como Deus vai recompensar os seus santos. Aleluia! Aí a lição acaba perguntando: é possível mudar? Claro que é, meu irmãozinho! Olhe para dentro de você e você vai ver escuridão. Olhe para fora de você e você vai ver a luz, que é a luz de Jesus.
Ai, que lição efervescente! Semana que vem, a partir de amanhã, nós vamos começar a continuação dessa lição, a parte 2 das nações, ó. As nações, parte 2. É uma lição efervescente. Essa lição é tão maravilhosa, linda e maravilhosa, e magnífica, que só esse tema poderia ser usado para todo o trimestre. Falando das nações, falando das profecias. A gente poderia discorrer profecia por profecia. Talvez eu faça um estudo aqui na internet sobre isso, tá bom? As grandes nações e a subjugação do povo de Deus. Esse vai ser o título. Tá gravado, então quer dizer que eu não vou esquecer. As nações, parte 2. Olha o verso para memorizar da semana que vem. Eu vou falar para você sentir um gostinho. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado em toda a terra. Salmo 46, 10. Aquieta-te. Não vos preocupeis com o conclave que está acontecendo agora essa semana. Aquietai-vos, saibais, eu sou Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Aleluia. Poderoso Deus, joga bênção sobre esse nosso estudo. Eu sempre falo que vou orar no começo e acabo esquecendo. Perdão, meu Pai do céu, ó grande Pantocrator. Coloque bênção sobre todos esses que estão até aqui vendo essa lição, para que todos possam compreender a luz de Deus. Que bendita, que maravilhosa luz, a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa, que nos vem lá dos altos céus. Só aquele que pode ver essa luz é bendito de Deus. Obrigado, Pai. Abençoa todos que estão nos vendo nesse momento. Dá-lhes a luz de Deus. Olha que essa luz é mais brilhante que a do sol. Olha que não está chovendo. Você está vendo essa luz magnífica? É a luz de Deus querendo entrar no seu coração. Abra o teu coração para o entendimento das profecias bíblicas. Obrigado, bom Pai. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz. Amém, Senhor.